Olá, convosco para mais um vídeo da série Astrologia nos Grandes Mitos, porque a mim a mitologia, neste caso greco-romana, me ajudou muito a integrar o que são os arquétipos que estudamos na nossa astrologia ocidental. Espero que a vocês tenha o mesmo efeito e proveito. Hoje para vos falar de Saturno e da sua história. Saturno, então, era um deus, um titã de segunda geração. Segunda geração porque era filho dos primeiros. Gaia, a mãe terra, o princípio gerador de vida, e Urano, o pai céu, o potencial infinito de todas as coisas. Ele tinha muitos irmãos, mas o pai rejeitava-os todos, e a ele inclusivamente. Devolvia-os ao ventre da mãe, não os deixava vir à existência. Então os titãs revoltaram-se, incitados até por Gaia também. E começamos aqui na emboscada. Saturno começa a sua vida como um jovem rebelde. Eles fazem uma emboscada ao pai e colocam-se os 4 titãs das 4 direções, norte, sul, leste e oeste, nas suas posições, rodeados pelo seu irmão, o titã Oceano, e fazem uma espera ao seu pai. Segue-se uma mutilação, eles castram o pai e nesse momento separam o céu da terra. E aqui já o mito nos fornece muitos elementos que podemos transportar para o nosso arquétipo. Primeiro, que há este aspecto de rebeldia na parte de Saturno. Querendo isto dizer que à medida que o nosso Saturno, a partir da sua posição natal, ele vai andando pelos outros signos do zodíaco à medida que o tempo passa, há uma altura, e normalmente aos 14, 15 anos, quando ele faz uma oposição a si mesmo, que há essa necessidade de separação com a realidade anterior, com a casa dos nossos pais, etc. É interessante que no segundo ciclo e no terceiro ciclo, 15 anos depois de cada conjunção, nós experienciamos da mesma maneira. Há uma desidentificação com aquilo que foi e uma necessidade de começar a criar uma nova realidade. Porque foi isso que os titãs fizeram. Outro aspecto que eu acho muito interessante do mito é que não existe o Senhor do Tempo sem os seus irmãos, os outros titãs, os senhores do espaço. Vejam como um mito com mais de 3.000 anos de existência já tinha esta noção muito precisa que só Einstein nos vai dar no século XX. A ideia de espaço-tempo como uma coisa que junta, não pode existir uma sem a outra. Então, o que é que este mito nos diz? Que há um certo momento da criação em que o tempo começa a existir, o espaço-tempo. Esta relação espaço-tempo traz coisas à existência. Então, este arquétipo é, primeiramente, a nossa relação com a realidade, com um tempo que iniciamos e que fazemos nosso, a nossa história. Por isso ele também é o Senhor das memórias, ele é o Senhor das experiências. A partir daqui, ele cria um reinado. Os titãs casam com as titanites, suas irmãs, os aspectos femininos dos vários aspectos que eles representam, e os outros titãs do espaço têm também conotações muito interessantes, que vai ser muito longo vos explicar, mas se quiserem estudar, estudem, porque é muito interessante o que é que cada um deles representa. E o certo é que começa então um reinado, descrito em quase todas as civilizações do mundo. Há sempre aquele tempo nas histórias que é o tempo da inocência, o tempo em que os deuses viviam sobre a terra, o jardim do Éden. E na mitologia greco-romana o reinado de Saturno traduz-se nesse aspecto de bem-aventurança. Porquê? Porque se formou esta realidade com regras muito simples e muito precisas. O Senhor do Tempo tem uma linearidade, embora trabalhe e trabalham sempre de forma circular, isto é, voltam sempre aos pontos iniciais e recomeçam ciclos.
O Senhor do tempo é o Senhor dos ciclos e o tempo real da nossa vida é um tempo de ciclos, não é um tempo linear. Mas forma-se esta realidade e esta realidade tem como por base a lei da causa e efeito. Todas as ações que tu fazes terão uma consequência e é por isso que lhe chamam o Senhor do Karma. Aquilo que vem à realidade de Saturno tem que ser desenvolvido conforme as ações e os movimentos que aqui se fazem. Uma nota, ele rege 2 signos, um signo de terra, Capricórnio, e um signo de ar. E no signo de terra nós vemos Saturno na passagem do tempo, nos ciclos que vimos passar o tempo. Nós não podemos agarrar uma coisa e dizer isto é o tempo. No entanto, nós podemos sentir, experienciar e ver o tempo a passar. No nosso envelhecimento, na degradação das coisas, no nosso crescimento, em todos esses ciclos. Depois, em Aquário, ele é uma ideia. É um signo do elemento ar e é essa ideia. Uma ideia mais do tempo que nós compartilhamos com os demais, com essa noção de realidade compartilhada que Saturno nos dá. Então, Saturno, no mapa de cada um de nós, primeiramente, ele é a nossa lente para a realidade. Como é que nós encaramos a realidade? Como é que nós encaramos o tempo a passar? Ele foi aquele que, do potencial, conseguiu organizar, estruturar a existência para que ela pudesse realmente se realizar. Então, Saturno é o senhor da estrutura. Ele é o senhor da tua estrutura interna, ele rege os teus ossos, o teu esqueleto, ele rege também a estrutura e os ossos da nossa estrutura social. Logo, ele vai reger os órgãos que gerem essa estrutura social. Ele está relacionado muito com todas as instituições que nos regem, nomeadamente as governamentais. Nas civilizações, sempre aquilo que rege o coletivo é da alçada de Saturno. Saturno, então, também outro aspecto muito interessante, ele começou a sua vida também faltando a uma promessa à sua mãe. Gaia tinha muitos outros filhos além dos titãs, forças indomáveis da natureza, cíclopes e outros monstros, que Saturno, embora tenha prometido à sua mãe libertar, acabou por não os libertar, devolveu-os ao ventre da mãe. E aqui outro aspecto interessante e fundamental. Saturno é um planeta do nosso consciente. Ele não aceita forças, não as consegue ver, remete-as para dentro, não aceita forças que não tenham a ver com a realidade física ou a realidade da ideia e da construção mental que tu tens da tua estrutura e como te estruturas. É esta cegueira que Saturno tem, que simbolizam estes monstros que ele não aceitou. No entanto, ele casou então com uma sua irmã. Na mitologia mais arcaica é interessante que a esposa dele era Luna Mater, sendo ele regente de Capricórnio e a lua de Câncer, dá-nos primeiramente esta ideia que Saturno representa no nosso mapa também do nosso pai, sendo que o lado oposto é a nossa mãe. E o pai porquê? Outra vez, porque o pai é o estruturador. O pai é aquele que te ensina as regras do mundo real. O pai é aquele que te diz isto está certo, isto podes fazer, aquilo não podes fazer e aquilo que não podes fazer, principalmente porque te trará consequências. E então eles reinaram juntos, eles são os pilares fundamentais da nossa realidade, sendo que em Câncer
a realidade não é a realidade temporal, mas a realidade emocional. Mas como todos sabemos, ela é a realidade que nos rege também, não é? O nosso fator emocional. É a noite que passamos muitas horas a dormir, onde muita coisa se passa, o mundo dos nossos sonhos, do nosso mundo interior. Eles regem juntos a nossa realidade, se bem que são cegos um bocadinho um para o outro. O que vos queria dizer, então, neste reinado, eles são os senhores das memórias. Saturno é a memória física, a memória das experiências, do dia que passa, dos anos que vão passando e que vão ficando, e a Lua, as memórias emocionais, que não têm tempo, porque um trauma pode ter passado há 20 anos, mas se não foi trabalhado, ele é tão presente como se tivesse acontecido hoje ou há pouco. Mas como dizia, ele fugiu a esta promessa à sua mãe. Fugiu a esta promessa e ela profetizou: como tu não libertaste todos os teus filhos, vais ver que um dia um dos teus filhos também te vai destornar como tu destornaste o teu pai. Astuto como é, e como é a nossa parte consciente e ganhadora de experiências, vamos ganhando experiências na vida, vamos arranjando estratégias. Ele arranja então a estratégia de não ser destornado. Isto também, esta vontade de não ser destornado, no nosso mapa e no nosso ser, podemos vê-la muito bem na nossa resistência às mudanças, ao tempo que passa e alguma coisa muda. Todas as estruturas têm por finalidade se manterem a si próprias. A nossa estrutura interna, as estruturas sociais, querem sempre a perpetuação. Não querem nunca acabar, sabendo, intuindo que a existência se faz em ciclos. No entanto, quando temos uma estrutura, nós agarramos-nos a ela. E assim é Saturno. Agarrou-se à realidade que ele tinha formado. Mas, como as profecias da Mãe Terra sempre se concretizam, então ele arranja esta estratégia. Come os seus filhos, já não os remete de volta ao ventre da sua esposa, mas come-os um a um assim que eles chegam à existência. E mais uma vez é o aspecto feminino, é ela. Num aspecto posterior, ela é a deusa da abundância, da agricultura, de tudo o que a terra nos dá, filha primogênita de Gaia. É ela que se rebela contra esta situação. E o último filho ela já não lhe dá para comer. Esconde-o, dá-lhe uma pedra, ele cresce e acaba por ser aquele que vai destornar o seu pai numa guerra que dura muitos anos e que envolve todos os titãs, todas as forças da natureza. E aqui vemos então essa dupla natureza de Saturno. Primeiro, que nós temos sempre que destornar a realidade vigente para formarmos cada nova realidade à medida que os ciclos da nossa vida vão passando e as experiências se vão acumulando e se esgotam. E por outro lado, a nossa resistência a que as coisas terminem e a encarar a morte. Mas Saturno, quando saudável e de bem com a sua esposa, o outro lado do zodíaco, a noite e a morte, neles há uma relação natural entre o existir e o deixar de existir. A relação entre eles é aquilo que cria a eternidade na nossa realidade. Todos sabemos que para existir a humanidade, os homens têm que morrer. Porque se os homens não morressem, a humanidade também acabaria. Todos os anos se repetem os ciclos naturais. Todos os anos há uma primavera que tem que acabar para dar lugar ao verão, para que a primavera nunca acabe, porque
porque senão não se chamava primavera, era uma eterna estação. Então, esta realidade e esta dualidade do binómio morte-vida como a princípio estrutural da nossa realidade. E essa relação entre o masculino e o feminino, que sabe, o feminino sabe, que tem que dar lugar e tem que mudar. E o masculino que exerce o seu poder estrutural de tentar manter ao máximo a realidade que vai criando, as ideias que defende. E aqui vemos na sua natureza no cenário de Aquário. Aquário é esse signo que rege os grupos e os ideais, aquilo que nos junta pelas ideias que nós temos. As claques de futebol que têm aquele amor imenso ao seu clube, que lutam por ele, são ideias, são formações da realidade. Então é um pouco isto. Saturno é o princípio estrutural, o princípio da realidade. À medida em que Saturno no nosso mapa está nos diferentes signos, essa será a lente que tu tens para ver a realidade, lidar com o tempo nas suas experiências e na sua ideia, no seu conceito de tempo. Muito mais há a dizer e a perceber neste mito, que é muito interessante, mas foi aqui para vos abrir o apetite e talvez despertar para esta forma de perceber e estudar a astrologia e os seus conceitos. Adeus e até à próxima!